Olá, é um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. Chegamos então à lição de número 9. O tema da lição de número 9, a visão do Vale de Ossos Secos. Lembre-se, aqui embaixo no link você tem uma atividade para verificação do seu aprendizado e também um espaço para você colocar as suas dúvidas, caso você tenha um comentário que deseje fazer, tudo bem? Bom, como sempre, a nossa aula está dividida em sessões e eu quero, para facilitar o nosso aprendizado hoje, apresentar a vocês a nossa aula em 4 sessões. Primeiro, propósito da visão. Segundo, a visão de ossos secos. Terceiro, profetiza a esses ossos. E quarto, uma aplicação. O que essas palavras aí significam para nós. Para falar sobre o propósito, eu quero iniciar lendo com vocês o versículo de número 1. Preste atenção nessas palavras. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. O profeta está descrevendo para a gente uma visão? Ele está descrevendo um fato? De fato, ele foi levado a um vale de ossos? Bom, é claro que existem algumas discussões em torno disso, mas eu queria colocar algo certo para a gente seguir sobre essas questões. Daniel Bloch diz o seguinte: a unidade literária é editada na forma de uma dramática narrativa autobiográfica. Ou seja, o que nós temos aqui é uma história sobre Israel. A gente, mesmo não tendo lido tudo, a gente sabe que tudo aqui vai estar descrevendo a história de Israel, tudo bem? Então é esse o sentido da história, descrever algum fato sobre Israel. E ele segue: mesmo assim, é difícil estabelecer precisamente a natureza da experiência de Ezequiel. É um relato de visão? Ou ele descreve um momento de êxtase do profeta? Então, perceba que a gente não sabe se o que ele viu foi real ou se foi imaginativo. Há quem defenda uma ou outra ideia. Claro que tem gente que fica desgastando, olha, de fato ele foi levado a um vale de ossos. Ou então ele está apenas tendo uma visão de um vale de ossos. Enfim, nós não sabemos precisar nada disso por causa das expressões hebraicas aqui utilizadas, mas nós conseguimos saber o motivo. Por qual motivo Deus o levou a um vale de ossos secos? E descobrimos este motivo exatamente no versículo 11. No versículo 11 nós descobrimos porque que a mão do Senhor vai sobre Ezequiel e o Espírito do Senhor o leva a um vale cheio de ossos. Leia comigo, por favor, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Veja que a gente já antecipou a história. Então a gente sabe que toda essa narrativa vai tratar sobre os ossos. Mas até chegar ao 11 a gente não sabia. Então este é o propósito da visão. Então é importante eu dizer isso a você, porque para a gente não ficar especulando coisas que estão para fora do texto. Olha o que o texto continua. Por que essas pessoas são como o vale de ossos secos? E a explicação está aí. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Então a gente descobre nesse momento que aqueles exilados, eles perderam todas as esperanças do futuro. Exatamente por este motivo que eles precisam muito neste momento ter a sua esperança renovada. Porque apesar de continuarem estando presos na Babilônia, e Deus vai providenciar o livramento a eles, o que eles estão precisando neste momento é sair deste abatimento que toma conta do seu coração. Deus revela nestes versículos que deseja recuperar a esperança no coração dessas pessoas. Mas se Deus quer recuperar a esperança no coração dessas pessoas, por que Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos secos? Quero explicar isso a vocês, então, a partir da segunda sessão, o que é que o profeta está vendo. Vamos começar, então, a leitura de novo, tentando ver o que ele está enxergando? 1 e 2. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos.
o que a gente percebe nessa leitura é que, nesta visão, os ossos estão na superfície do vale e aqueles corpos ali sequer foram enterrados. A gente sabe que Ezequiel é um sacerdote e, como sacerdote, Ezequiel sabe a importância que é você dar um tratamento adequado aos cadáveres humanos. Então, por essa descrição que ele está apresentando aqui para a gente consegue perceber que este lugar foi vitimado por uma catástrofe. O negócio foi tão feio que aconteceu nesta visão que sequer as pessoas foram enterradas. Outra coisa que a gente descobre também é que, pelaquela secura dos ossos, esses corpos estão ali há já algum tempo. E é exatamente isso que Deus quer mostrar ao profeta. Há uma numerosa multidão de pessoas que foram violentamente mortas, porque os corpos delas estão espalhados ali pelo vale, sequer elas receberam um enterro digno, e esses corpos foram expostos aos abutres, que se alimentaram desses restos mortais, e tudo o que sobrou foram os ossos ressequidos. É uma descrição horripilante e muito pavorosa. Mas perceba que Deus não faz essa descrição com a intenção de assustar. Muito pelo contrário. Essa imagem descreve exatamente como aquelas pessoas estão. Deus está descrevendo um quadro da alma deles, a condição daquelas pessoas naquele momento. Eles estão como aqueles vales de ossos ressequidos. Eles não possuem nenhuma força vital. E depois de descrever como eles estão, mostrando o profeta essa visão que a gente acabou de ler, a partir do versículo 4, nós vamos perceber a maneira como Deus vai lidar com isso. Como Deus vai lidar com os ossos, que representa a maneira como Deus vai lidar com essas pessoas que se consideram ossos secos. Pessoas que não têm mais esperança, perderam a força vital. Vamos então fazer a leitura de como Deus vai tratar essa situação? Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Esses versículos revelam para a gente muito mais do que a natureza do ministério profético. Porque a natureza do ministério profético diz para a gente que o profeta não profetiza segundo seus impulsos. A natureza do ministério profético diz para a gente que o profeta não profetiza segundo suas convicções. É Deus quem diz ao profeta: profetiza. Mas muito mais do que dizer a natureza do ministério profético, esse texto demonstra para a gente como é que Deus vai lidar com a condição daquelas pessoas. E Deus aborda diretamente o profeta enquanto ele está observando aquele cenário, e Deus pergunta assim ao profeta: Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E aí é claro que essa é uma pergunta muito enigmática, porque apesar de no relato bíblico já haverem descrições de pessoas que voltaram a viver, voltaram da morte à vida, mortos que reviveram, são pessoas que morreram e ressuscitaram muito breve. Não há no relato bíblico histórias de pessoas que morreram a ponto dos ossos ficarem ressequidos e voltarem à vida. Exatamente por causa da pergunta enigmática, o profeta responde com muita cautela, dizendo: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. E é importante perceber que esse título da resposta do profeta, soberano, não é um título usado sem intenção. De propósito, o profeta está dizendo: olha, para o Senhor todas as coisas são possíveis, porque o Senhor exerce controle sobre a vida e sobre a morte. O Senhor é soberano. E tendo ouvido a resposta do profeta, Deus então exige ao profeta que ele se envolva pessoalmente com aquilo. E Deus diz ao profeta: profetiza. A profecia do profeta é a terceira sessão da nossa aula. E eu quero ler com vocês o que é que o profeta vai dizer. Veja comigo, versículo 4 ao 6. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano:
Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus orienta o profeta a profetizar a esses ossos como se esses ossos fossem um auditório vivo, como se esses ossos estivessem ouvindo. E a mensagem que Deus manda o profeta dizer é: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Esse versículo de número 6 revela para a gente que esse processo pelo qual o Senhor irá cumprir essa promessa envolve 4 estágios. Primeiro, ele vai religar esses ossos com seus tendões. Segundo, ele vai cobrir os ossos com carne. Terceiro, ele vai revestir a carne com pele. Quarto, ele vai colocar fôlego de vida sobre estes corpos mortos. Mas perceba que Deus não tem intenção apenas de reviver esses ossos. Nós encontramos neste versículo não apenas uma descrição de uma reconstituição químico-biológica da vida, como o que aconteceu em Gênesis. Deus vai fazendo o corpo humano e depois sopra o fôlego de vida. Muito pelo contrário. O final do versículo 6 revela algo maravilhoso para nós. Diz assim: darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Esse processo produzirá naquelas pessoas um reavivamento espiritual. Eles terão um novo reconhecimento sobre Deus e um novo relacionamento com Ele. Então nós não estamos nos dando apenas com um grande milagre de Deus tornar a vida um vale de ossos secos. Nós estamos falando de Deus intervindo no relacionamento que essas pessoas tinham com Ele e que se perdeu. O versículo 7 e 8 vai descrever então a maneira como o profeta se submete a isso e obedece à ordem divina. Aqui eu quero apenas ler com vocês. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns com os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir o corpo, mas ainda não respiravam. Aqueles ossos ressequidos agora são corpos mortos caídos no vale. Esses cadáveres que a gente está vendo neste momento na visão vão oferecer para a gente a chave para a identidade dos mortos. Se a gente ainda não chegou no versículo 11, e no começo eu já traduzi para vocês, a gente não sabe com quem o profeta está dizendo, mas a partir deste momento a gente percebe que é com Israel que ele fala. E por que a gente percebe isso? Por causa de uma questão muito específica desses dias que o Daniel Block comenta pra gente. Lê, por favor. A prática de lançar os corpos ao ar livre para serem comidos pelos animais selvagens era aplicado especialmente àqueles que quebravam juramentos de contratos ou de pactos. Jeremias havia predito o cumprimento desta maldição em Jeremias 34, 17 e 20. Eu coloquei o texto, se você quiser apertar pausa e ler, mas perceba que a descrição do vale de ossos secos está mostrando para a gente que o que Deus disse que faria com Israel, ele fez. E agora o que sobraram foram ossos ressequidos, sem força vital, sem relação alguma com a vida ou com Deus. E aquilo que Deus disse que faria, ele fez. Mas, logo após descrever o que ele fez com Israel, porque Israel quebrou a aliança do Senhor, esse versículo 11 que nós lemos, que nós já lemos, revela que Deus está falando com Israel. Vocês fizeram isso e vocês escolheram a justiça. Mas agora, olhando esses cadáveres ali, sem vida, o Senhor vai dar uma nova ordem ao profeta. E a ordem do Senhor ao profeta é, versículo 9, então ele me disse: Filho do homem, profetiza aos ventos, anuncia-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. O profeta agora não fala mais com os ossos.
A sua profecia agora vai ser ao vento. Vento, o Senhor soberano ordena que traga o fôlego de vida a esses corpos mortos. Apesar desses corpos terem quebrado aliança com o Senhor, Deus ordena que traga vida a essas pessoas. E aí no versículo 10, o profeta testemunha algo surpreendente. Ele diz: anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Nós descobrimos aqui, neste momento, que haverá duas intervenções divinas neste processo de Deus restaurar Israel. Primeiro, Deus tornará os ossos secos em cadáveres. Segundo, quando o Espírito soprar, estes cadáveres tornarão a vida e formarão um grande exército. Isso mesmo. Aqueles mortos se levantarão não porque estão biologicamente reconstituídos, não porque eles têm uma capital, não porque eles têm um templo, mas porque o Senhor soprou a vida sobre eles. Isso é muito maravilhoso. E aqui então eu queria fazer uma aplicação para a gente sobre esses versículos que eu acabo de vos explicar. Uma aplicação que eu acho que tem muito a ver com os nossos dias e com o contexto de muitos de nós. Você precisa ser vivificado com a esperança do Senhor. E por que digo isso? Porque aquela imagem de ossos secos muitas vezes descreve como está a nossa própria alma. Quer a gente tenha sofrido por quebrar a lei do Senhor ou não, não são poucas as vezes que nós nos sentimos como ossos ressequidos, sem nenhuma força vital. Esse pode ser o quadro de nossa alma. Pessoas que não têm esperança e que sequer conseguem se relacionar com Deus, porque foram afetadas pelo seu entorno, por situações que lhe tiraram a vida vital. É claro que todos nós aguardamos uma intervenção divina que mude o nosso cenário. Mas talvez a primeira coisa que você precise hoje é alcançar a esperança do Senhor. Estar como Israel caído e ferido e conseguir ter uma esperança que transcende as suas circunstâncias. Por isso, eu encerro lendo um texto bíblico que fala muito sobre isso. Sobre a maneira como o Senhor traz esperança aos nossos corações quando nós nos sentimos assim, desfalecidos, sem força vital. Romanos 15:13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Querido aluno, essa é a minha oração por você hoje. Eu desejo profundamente que o Espírito Santo sopre vida ao seu coração e que você alcance essa esperança que transcende as circunstâncias, que você perceba que Deus é soberano sobre todas as coisas e que você confie nele, porque ele está te restaurando para um relacionamento com ele. Este é o ponto central, para que você tenha uma nova percepção sobre ele, o seu Filho Jesus Cristo, o seu grande amor, para coisas muito maiores do que as circunstâncias da vida. Foi um prazer tê-lo aqui comigo nesta aula. Semana que vem eu aguardo você então para o nosso 10º encontro. Até lá!